Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a Priscila, ao Dilson, prazer estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar com vocês, então, os dados desse estudo, que é um estudo multicêntrico e que avalia a resistência microbiana em vários países do mundo, na verdade, né? E a gente trouxe os dados da América Latina. E como a Isabela falou, especialmente as bactérias gram-negativas têm se tornado um motivo de grande preocupação para a gente, né? Então, a gente resolveu fazer essa avaliação das bactérias da América Latina e tendo um foco especial em relação ao Ceftolozona tazobactam, que é um antibiótico que foi lançado recentemente aqui no Brasil, e a gente gostaria de avaliar qual que é o perfil de sensibilidade das bactérias da América Latina para esse antibiótico. Então, para fazer essa avaliação, a gente usou os dados desse estudo que se chama SMART, que a metodologia é a seguinte: nós coletamos os primeiros 50 isolados de infecção urinária de cada centro e os 100 primeiros isolados de infecção intraabdominal de cada centro. E esses dados são submetidos à análise microbiológica. Nós usamos, na verdade, é um laboratório internacional que faz essa análise. Eles usam o Microscan, usam o CLSI como referência. E para análise desse conjunto de dados, nós avaliamos somente os países que tinham mais de 20 isolados daquele micro-organismo, tá? Para você ter uma significância estatística, enfim, um dado epidemiológico mais substancial. No total, nós avaliamos para esse estudo 5.000 isolados, a maior parte deles, como vocês podem imaginar, são E. coli, 3.000 E. coli, Klebsiella foram 1.200, Pseudomonas 500 e Enterobacter 200. Quando a gente vai olhar agora sim por país, eu gostaria tanto de poder mostrar para vocês, nós vamos aqui. Então, como que ficou essa tabela? Aqui embaixo eu tenho os países, tá? Então, nós avaliamos no total 9 países e cada coluna se refere a um antimicrobiano, tá? Então, o primeiro a micacina, cefepime, ceftazidima, enfim. Então, a gente vai seguindo essa sequência. Tudo bem? Desculpa que ficou um pouquinho poluída a tabela, mas eu vou tentar ser o mais explicativa possível. Então, em relação a E. coli, se a gente olhar aqui, até parece que E. coli é um bicho que mais ou menos fácil de tratar. A maioria das colunas são altas, parece que está perto de 100%, mas se a gente olhar essa coluninha azul aqui do meio, ela é o cipro. E E. coli é um agente que habitualmente a gente tem a tendência de tratar com cipro, né? Mas se a gente olhar na maioria dos países, a sensibilidade para ciprofloxacino é relativamente baixa, em torno de 60%, 50%. E se a gente parar e olhar um segundo agente que é bastante utilizado para tratamento de uma E. coli, que é uma cefalosporina de terceira geração, na maioria dos países, a sensibilidade, essa daqui em laranjinha, ela gira em torno de 80%, desculpa, a ceftazidima é a cinzinha, desculpa. Ela gira em torno de 80%. Ou seja, eu estou falando aqui para uma E. coli, que é vocês vão convir comigo que talvez seja um dos bichos mais frequentes que a gente já tem 20% de resistência a cefalosporina de terceira geração. Então, as coisas já não estão ficando tão simples assim. Quando a gente olha para a MPMEN e a Ceftolozona tazobactam, a situação ainda é bastante mais confortável, tá? Então, o MPNEM na verdade, os carbapenêmicos, né? São essas 3 últimas coluninhas aqui. Deixa eu mostrar direitinho para vocês, não está fácil aqui. Essa azulzinha, essa marronzinha e essa última cinzinha, essas 3 últimas coluninhas aqui são os carbapenêmicos. Então, a gente vê que na maioria, ou em todos os países, a sensibilidade realmente está acima de 90%. E a Ceftolozona tazobactam, que é essa coluninha aqui amarelinha, ela também em todos os países está acima de 90%. Meu Deus, eu só tenho 2 minutos? É isso? Não vai dar tempo. No Brasil, é exatamente a mesma coisa. Vamos olhar para a Klebsiella, que é o que preocupa a gente? Mudou completamente, né? Então, o cenário está completamente diferente, as colunas estão lá embaixo. E eu tenho sensibilidades baixíssimas a cefalosporinas, como no Chile e na Guatemala, que está em torno de 40%. E quando eu consigo uma sensibilidade um pouquinho maior, eu chego no máximo a 60%, como na Colômbia e na Guatemala.
imipenem, quer dizer, KPC, eu tenho em torno de 80% de sensibilidade para imipenem, quer dizer, eu tenho em torno de 20% de KPC nessas amostras. E os dados do Brasil, que são esses aqui, eu vou dizer para vocês que são o dos piores da América Latina, tá? Então, aqui eu tenho 60% de resistência a carbapenêmico no Brasil, em torno de 50% de SBL no Brasil. Enterobacter eu estou um pouquinho entre a E. coli e a Klebsiella. Eu não estou tão ruim quanto a Klebsiella. Eu tenho, em média, 60% de sensibilidade a ceftazidima, em média, 80% de sensibilidade a imipenem. E no Brasil, eu também não tenho KPC praticamente para Enterobacter, 90% de sensibilidade aos carbapenêmicos e 50% de sensibilidade às cefalosporinas. Pseudomonas é um agente complicado, né? Acho que é um agente complicado para todo mundo, e a gente vê que as colunas estão achatadas em todos os países e sobra pouca coisa, que na verdade eu tomei a liberdade de colocar essa coluninha aqui, acima de 80%, como sendo talvez um indicador interessante, né, de uma sensibilidade, e eu só tenho 3 antibióticos que estão nessa faixa de sensibilidade, que é a amicacina, a ceftolozanab, tazobactam e a colistina. São os únicos antibióticos que eu tenho ainda com um perfil de sensibilidade um pouco mais aceitável. E aqui o perfil de Brasil, que mostra exatamente a mesma coisa, as cefalosporinas em torno de 60% de sensibilidade, ceftolozana, tazobactam, amicacina e colistina acima de 90%, carbapenêmicos, mais ou menos a mesma coisa que as cefalosporinas, em torno de 60% a 70% de sensibilidade, e a piperacilina, tazobactam, que talvez fosse uma alternativa também com uma sensibilidade muito ruim, em torno de 55%. Então, nós estamos num momento de altas taxas de resistência antimicrobiana, e a gente também está no momento de lançamento de algumas drogas, né? Então, a gente vai ter agora, na verdade, que entender qual é o posicionamento para cada uma dessas drogas, mas a amicacina continua sendo definitivamente um antibiótico bastante interessante para o tratamento de todas essas bactérias resistentes, e nos isolados de Brasil, E. coli, Klebsiella e Pseudomonas ainda tem uma acessibilidade interessante para a ceftolozana, tazobactam. Obrigada. Muito obrigada, Elisa.